Os primeiros versos deste capítulo. Se você puder, coloque-se em pé em reverência à leitura da palavra de Deus. 1 Pedro 4, versos 1 e 2. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Nosso Deus amado, temos a Tua verdade eterna, a Tua palavra, aberta diante de nossos olhos. Confiamos que o Teu Espírito Santo permitirá que também os nossos ouvidos, o nosso coração, esteja aberto à pregação da Tua verdade, para que o encorajamento dela adentre no nosso coração, para que o exemplo de Jesus Cristo nos fortaleça e para que, ó Deus, o nosso viver prove da alegria do Teu Espírito e de um testemunho no tão grande Deus a quem servimos. Abençoa-nos enquanto estudamos a Tua palavra, nós rogamos ao Senhor confiados em Cristo. Amém. Podem se assentar. Os últimos 3 domingos à noite e este 4º domingo, estou falando a vocês a respeito das questões do sofrimento. Eu quero passar a vocês algo que o Instituto Bíblico, onde eu estudei, promoveu nestes últimos 3, 4 dias. Eles têm um encontro de ex-maranatenses, ou seja, de alunos que estudaram no Instituto Bíblico Maranata. Eu creio que nós somos mais de 500 formandos no Instituto, que servimos a Deus no Brasil. E este final de semana eles realizaram um encontro cujo tema foi a angústia da alma. Então, o irmão César Cornelian, ele é cristão, ele é professor e psicólogo. Ele trouxe palestras preciosas aos alunos que ali se reuniram. Lucas, é possível mostrar a capa da página do YouTube? Então eu vou mostrar para você, essa é a página da escola no YouTube. Ali já tem embaixo, você está vendo algumas preleções do irmão César. E eu creio que são 8 preleções sobre a angústia da alma. Eu lhe aconselho a começar desde a primeira e ouvir as 8 preleções. Elas têm de 45 minutos a 1 hora, mais ou menos. Há muito conhecimento no irmão César, ele tem há muitos anos labutado nessa questão, nesse ensino. Então, depois do culto, eu vou mandar no WhatsApp de vocês a primeira mensagem, o primeiro estudo, e ali você já pode acessar a página da escola, do Instituto Bíblico, e você vai ser abençoado pelo material que o irmão César colocou ali. Eu creio que você fará bem em prosseguir a ouvir esse tema que temos tratado nesses dias. Então, fica aí a dica para que você possa acrescentar conhecimento a isso que nós temos falado. Obrigado, meninos. Hoje eu quero tratar-lhes a partir de 1 Pedro, capítulo 4, verso 1. Eu vou relembrar o que eu tenho feito com vocês. 3 finais de semana atrás, nós tratamos da dor ou do sofrimento causado pela disciplina de Deus. Nós estamos tratando com salvos, com pessoas que têm um relacionamento com Deus. Então, o texto que nós lemos em Hebreus 12, melhor, mostra que Deus nos disciplina porque Ele nos trata como filhos. Então, nós temos que encarar a verdade que alguns dos nossos sofrimentos são causados pela mão de Deus nos disciplinando. Ou seja, é preciso que nós tenhamos essa visão. É preciso que a gente tenha essa compreensão que, por vezes, as questões que nos ocorrem são da mesma natureza das que aconteceram a Davi. No Salmo 38, no Salmo 51, no Salmo 32. E quando você lê esses salmos e percebe Deus agindo na vida de Davi, ele diz: porque a tua mão pesava sobre mim. É a correção de um pai amoroso. Então é preciso que você tenha atenção também nessa questão. Depois eu tratei com vocês no Salmo 88. É um salmo que narra o sofrimento de um homem numa doença terminal. É um salmo de lamentação, é o salmo mais duro do saltério. É o salmo mais
triste do saltério. E entre todos os salmos de lamentação, o Salmo 88 é aquele que termina sem resposta. Ele passa, nós não sabemos quanto tempo da vida dele, ele sofre com uma doença terminal e ele morre com essa doença. E a grande questão do sofrimento dele, da experiência dele, ele quer saber onde Deus está durante esse tempo todo. Ele quer saber aonde está Deus enquanto ele está sofrendo, enquanto ele vê a morte se achegando para ele. E ele, Senhor, tu se esqueceste de mim? Então no Salmo 88 nós aprendemos que Deus nunca se esquece de nós. Ele jamais esquece das nossas dores. E mesmo que aparentemente ele não nos responda, ele está presente. Então nós fomos para o Salmo 77, um salmo de Asaf, onde ele sofre. Só que o Salmo 77 não tem resposta para dizer por que Asaf sofre. E novamente ali no Salmo 77, como ocorre no Salmo 13 também, você pode lê-lo depois, a grande indagação é onde está Deus enquanto sofremos? Aonde está Deus enquanto as coisas não estão boas para mim? E não só boas na questão da saúde, não só boas na questão da disciplina dele, não só boas quando eu não tenho a razão para sofrer, mas a minha alma está sofrendo, e num tempo oportuno nós vamos estudar o Salmo 42 também. Então, aonde está Deus onde está o Senhor quando as coisas não estão bem para mim? Onde eu estou sofrendo por um tempo prolongado, seja pela razão que for. Então o Salmo 77 novamente nos mostra isso. Deus está presente. E eu tenho que, para introduzir o assunto de 1 Pedro 4, demonstrar-lhe qual é a razão e aonde nós chegamos com toda essa questão. Eu preciso dizer-lhes, é importante que nós estejamos atentos a esta questão de que o sofrimento nos leva, o estudo desses salmos nos leva a uma conclusão clara. Todo o nosso sofrimento, toda a nossa dor, toda a nossa angústia, que é o pior dos sofrimentos. Não há sofrimento pior do que a angústia. Ouça isso que eu lhe direi agora. Elas têm data para começar e têm data para terminar. Todo sofrimento que enfrentamos, não importa quais sejam, eles têm data de início e data de término. Eles não permanecerão para sempre em nossa vida e em nosso ser. Talvez, e diversas famílias da nossa igreja sofreram com isso no último mês, talvez você sofra a dor do luto. Talvez, e como já ocorreu diversas vezes na nossa igreja, você sofra a dor de uma doença terminal. Talvez você não tenha razão para as suas dores. O salmista diz no Salmo 42, porque estás abatido a minha alma e porque te perturbas dentro de mim. Você não sabe porque sua alma está abatida. Literalmente porque ela está se derramando, se derretendo. Porque te perturbas, é literalmente porque está rosnando dentro de mim. A gente não tem uma razão para por que a alma está rosnando e ela está realmente reclamando de alguma coisa. Não importa se o sofrimento vem da mão de Deus te disciplinando ou não, entenda isso, o cristão tem a bendita promessa que o sofrimento terá fim. Seja nesta vida, seja na eternidade, o nosso sofrimento terá fim. Ele tem data para iniciar, ele tem data para terminar. Deus está no controle dele. E seja pelas bênçãos do Senhor nesta vida, seja pelas bênçãos do Senhor, quando estivermos na eternidade, um dia o sofrimento terá fim. Entenda isso. Ele não é eterno. Ele não é para sempre. Ele pode durar de algum tempo em sua vida ou acompanhá-lo durante muitos anos no seu viver, mas ele terá fim. Um dia ele chegará ao fim. Ou seja, Deus está dizendo que os nossos olhos precisam permanecer nele, que os nossos olhos precisam entender que ele está presente, mesmo no vale da sombra da morte. Ou seja, Deus, e aqui é preciso que nós entendamos,
A Bíblia jamais fez isso, Jesus jamais fez isso, Deus jamais fez isso. Ele jamais disse que a nossa vida não teria sofrimentos. A Bíblia jamais disse que nós não sofreríamos. A Bíblia jamais disse que nós não teríamos dores. A Bíblia jamais disse que a nossa alma não rosnaria, não se inquietaria. Não, o que a Bíblia diz é que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Isso tem fim. Sim, isso tem fim. Talvez uma das coisas mais difíceis seja consolar biblicamente alguém que sofre de uma doença terminal. Deus já me deu algumas oportunidades nisso, de aprender com essas pessoas, e quanto eu aprendi com elas. Mas só há uma coisa a dizer-lhes, que é exatamente esta verdade. Por mais dura que seja a enfermidade, por mais duro que seja o sofrimento, ele terá fim. E finalmente o consolo de Deus terá vitória sobre tudo isso. Sabe, ninguém de nós quer deixar essa vida. A gente é agarrado a tantas coisas. Mas Deus está dizendo, olha, nessa vida de dores e de sofrimento, que um dia terá um fim, aqueles que creram em Jesus Cristo têm a promessa preciosa do consolo. Quando então, seja pela morte, seja pelo arrebatamento, nós chegarmos no céu, lá não haverá sofrimento. Então tem data para terminar. Pode ser uma data para mim, outra para você. Talvez seja uma data comum, aqueles que chegarem no arrebatamento, mas o que eu preciso dizer-lhes é que o sofrimento terá fim. Não vai durar para sempre. Então, entenda de forma madura essa verdade e enfrente as dores com os olhos no Senhor. Eu quero terminar estas lições demonstrando as bênçãos do sofrimento e demonstrando essa verdade em 1 Pedro 4:1. Ora, pois que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, ou seja, com aquilo que você viu em Cristo. Porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, ou seja, a sua morte trouxe fim ao sofrimento. O seu sofrimento foi até a sua morte. O sofrimento de Cristo também teve data para começar e data para terminar. Chegou ao fim. Então armai-vos também com este mesmo pensamento. E eu quero começar demonstrando-lhes os frutos internos do tempo de angústias que passamos, dos tempos de sofrimento, dos tempos difíceis que passamos. As dificuldades, elas são uma escola, elas têm o poder de nos moldar. Eu sou o resultado dos meus sofrimentos em grande parte, você é resultado dos seus sofrimentos em grande parte. Possivelmente, um bom tanto de nós aqui não teria vindo ao Salvador se não fosse pelos sofrimentos. Se Deus de alguma forma não tivesse tocado na sua vida, permitindo que você sofresse, muito provavelmente você não viria a Cristo. E se você já veio a Cristo, o sofrimento e os padecimentos que você enfrenta também são uma escola para ensinar a você quem é o Salvador e as grandes promessas que Ele tem para nós. É por isso que o sofrimento nos molda. E é por isso que o sofrimento tira de dentro da nossa alma questões que nós não queríamos que saísse lá de dentro. Há pecados que nós amamos. Há questões que envergonham o nome de nosso Deus e que nós nos gloriamos nelas. Há questões que o nosso orgulho não deixa nós realmente abandonarmos. Há necessidades que nós jamais partilharíamos se não fosse o sofrimento. Há questões dentro de nós que nós jamais contaríamos para ninguém se não fosse o sofrimento. Há questões que nós jamais levaríamos a Deus em oração se não fosse o sofrimento. Entenda, através do sofrer, Deus está purificando o seu coração. Através das dores e das dificuldades, Deus está lavando o seu ser interior. Ele está purificando um coração para adorá-lo. A Bíblia não diz que é melhor estar na casa do luto do que numa casa onde há festa. Por quê? Porque Deus está mais próximo quando os homens sofrem. Porque Deus demonstra a sua presença em todo o tempo, mas parece que nós a percebemos melhor quando nós estamos em sofrimento. Há frutos internos. E esses frutos internos têm a ver com a dificuldade que a dificuldade que temos de fazer a nossa mente se voltar às questões que realmente são importantes. Ou seja, enquanto nós
não necessitamos de abandoná-las. Há tantas questões na nossa vida às quais nós damos um valor que elas não têm. Eu posso usar o exemplo. Você já percebeu como nós damos à beleza física um valor que ela não tem? Como nós damos ao status social um valor que ele não tem? Como nós damos à riqueza um valor que ela não tem? Como nós damos à nossa opinião um valor que ela não tem? Ou mesmo pertencer a uma determinada família ou um grupo étnico? Como nós damos razão ao nosso orgulho e realmente damos a ele um valor que ele não possui? Pois Deus precisa fazer com que nós abandonemos tudo isso. O valor das coisas efêmeras, sem valor, às quais nós nos agarramos firmemente, e não há melhor coisa do que a dor, para que nós abandonemos as coisas que não têm valor. Por que nós sofremos? Para que Deus nos convença que existem coisas muito melhores na vida do que aqueles pecados dos quais nos orgulhamos. Por que Deus faz com que sofremos? Para que nós realmente entendamos que Ele nos deu coisas muito mais maravilhosas do que as coisas que nós pensamos ter valor. Qual é o grande princípio que Cristo usa? Mateus 6:21. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Entenda uma coisa: Deus não nos obriga a abandonarmos os tesouros do nosso coração. O que Ele faz é nos ensinar que eles não têm valor algum. E como que Deus nos ensina? Pela escola do sofrimento. É assim. Ele age na nossa alma. Ele age dentro do nosso coração. Talvez você não perceba, mas eu e você somos pessoas terríveis. Talvez você não queira aceitar isso, mas eu e você, como pecadores, somos as piores pessoas no mundo. E se não fosse o sofrimento, e se não fosse o padecimento, nós seríamos pessoas insuportáveis. Nós não nos suportaríamos. Mas é por Deus fazer feridas em nós que nós entendemos o quanto dói a ferida do outro. E é por isso que nós nos aproximamos. E é por isso que nós nos encorajamos mutuamente. E é por isso que nós nos ajudamos. O sofrimento nos faz isso. Aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Deus nos ensina que o nosso grande tesouro está em Cristo. Em segundo lugar, as dificuldades e os sofrimentos têm o poder de queimar o lixo que eu e você acumulamos dentro de nós. E isso é especialmente verdade no nosso tempo. Eu estava pensando num assunto há poucos dias atrás, e eu vou só explaná-lo, ele será objetivo de uma mensagem daqui a algum tempo. Eu estou na Igreja de Cristo desde que eu nasci. Não pela minha força, mas pela força da minha mãe, que levou eu e meus irmãos para a casa de Deus desde a mais tenra infância, como muitos aqui também. Eu me lembro, no princípio dos anos 80, quantas mensagens eu ouvi sobre o perigo da televisão. Parece algo sem noção hoje, não é? Eu lembro de um livro que o pastor Gerson Rocha escreveu. O título era O Meu Bem Amado. Juntou as coisas? O Meu Bem Amado. Esse era o título do livro dele. As pessoas amavam aquilo que tinha na televisão e os pastores pregavam para nós dizendo: olha, não gasta tempo na televisão, você está deixando de educar o seu filho olhando televisão, você está deixando de vir para a igreja olhando televisão, você está deixando de ler a Bíblia porque olha a televisão. Vamos atualizar o assunto? Vamos tirar a televisão e colocar talvez o nosso smartphone, o nosso celular? Ele não está ocupando o mesmo lugar na nossa vida? Você já percebeu quanto lixo acumulamos na nossa vida a partir dele? Você já percebeu quantas horas? Olha, eu mostrei para vocês hoje a página do Instituto Bíblico Maranata. Nesse final de semana, 8 lições preciosas sobre a angústia da alma. Talvez sejam 8 horas. Se você investir 1 hora por dia, em 8 dias você ouve as 8 lições. Você acha que vai ganhar mais escutando um assunto precioso como esse ou navegando na internet e trazendo lixo para dentro do seu coração? Sabe por que Deus precisa trazer o sofrimento para a nossa vida? Porque às vezes a gente não se percebe de quanto lixo nós temos acumulado lá dentro.
Nós estamos jogando lixo, e nós não nos apercebemos de quanto lixo está acumulando lá. E não é só frivolidade, é pornografia, é coisa que mancha o testemunho cristão, é coisa que mancha o nome de Cristo e a ação do Espírito Santo no nosso coração. E nisso, a forma moderna é mais perigosa que a televisão, porque a mamãe ficava lá com o controle, não é na mão, qualquer coisa que aparecia, desligava. Não era assim não, porque naquele tempo nem tinha o controle. Era lá na televisão que tinha aquele seletor. Se você lembrar disso, olha, sua data de nascimento está antiga, viu? Tinha aquele seletorzinho, né, lá, era até perigoso nisso, muitos anos depois que a gente teve condições de comprar uma televisão com controle remoto. Mas hoje você nem pede, já aparece lá no celular, no computador, no seu tablet, nudez e pornografia e tudo aquilo que mancha o seu relacionamento com Cristo. Quanto lixo a gente tem acumulado. O que a Bíblia nos manda em Hebreus 12:1 é muito claro. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Deixe de lado aquilo que embaraça a sua vida, deixe de lado o pecado, mas eu quero que você entenda onde está esse versículo. Ele diz para nós fazermos isso, mas agora eu quero que você vá comigo a Hebreus 11. É só voltar um pouquinho ali de 1 Pedro capítulo 4, Hebreus 11. Olha aquilo que diz os versos 33 a 35 de Hebreus 11. Presta atenção ali, eles vão dizer assim, verso 33. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, até aqui, as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Você nota quanta coisa gloriosa tem aqui? Venceram reinos, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Quanta coisa incrível que esse povo fez. Olha agora o que diz ao final dos versos 35 a 38. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fim da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas, de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errante pelos desertos e pelos montes e pelas covas e cavernas da terra. Esse é um povo que sofre. A fé os leva a realizar grandes coisas, mas a fé também os leva a sofrer grandes coisas. Percebe isso? Porque ele diz aqui, deixemos todo o embaraço logo depois disso? Porque ele sabe do que ele está tratando, as provações que eles enfrentaram. Agora, falando disso, 1 Pedro 1,7 vai nos explicar o que isso significa. Para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo. A nossa fé não cresce, ela não tem tamanho, mas ela pode ser purificada. E como Deus purifica a nossa fé? Muitas vezes, através do sofrimento. Como que Deus torna a nossa fé mais pura? Muitas vezes através das provas, das lutas, das aflições. Ouça isso. Ao permitir que você sofra, Deus não quer o seu mal. Ele apenas lhe quer mais puro para Ele. Ao permitir que você sofra, Deus não está brincando com a sua vida. Deus está purificando o seu coração. Deus está te trazendo para mais próximo dEle, para o lado dEle. Jamais pense naquilo que você sofre como algo mal. Não, Deus está purificando. Ele está te trazendo para a comunhão com Ele. Então a terceira questão é que as dificuldades nos tornam cônscios da nossa íntima dependência de Deus. Sabe, o pecado, ele traz um veneno para a nossa vida. Ele nos entorpece e nos tira da realidade. Nós criamos um mundo paralelo.
Já viu como os nossos pensamentos são capazes de criar um mundo paralelo? E nesse mundo paralelo que nós criamos, nós ocupamos o lugar de Deus. Aqui na mente e nos nossos sentimentos, nós criamos um mundo só nosso, um mundo que não existe, onde eu sou Deus, onde eu controlo a minha vida, e onde eu possuo o poder de decidir tudo. E agora eu vou lhe demonstrar qual é o maior sinal disso. Qual é o maior sinal que alguém está criando um mundo paralelo na sua mente e no seu coração, nos seus sentimentos? Ele não precisa dos outros, porque nesse mundo paralelo você não precisa de ninguém. Então você nota isso na comunhão que essa pessoa tem com outros crentes, você nota isso nos pedidos de oração dessas pessoas, você nota isso na forma que ela busca ajuda, porque ela nunca busca ajuda. No mundo paralelo a gente não precisa de ajuda. No mundo paralelo, a gente não precisa que alguém ore por nós. No mundo paralelo que nós criamos dentro de nós, na nossa imaginação, nós não precisamos de fortalecimento. Então, nunca uma mensagem é para mim. Nunca a mensagem vem de acordo com as minhas necessidades. Sabe por quê? Porque nós podemos conhecer a vida, mas não tem como conhecer o mundo paralelo que você cria na sua mente. E é isso que o pecado faz. Nos entorpece. Cria no nosso coração um mundo onde ninguém mais entra, mas só Deus, e nem mesmo Deus entra. Então nada serve. Você começa a vir para a igreja e reclamar, olha, eu não quero mais ir naquela igreja, não tem nada que sirva para mim lá. As mensagens nunca vêm de acordo com as minhas necessidades. Realmente eu não sinto necessidade de estar lá. Você nunca vai sentir necessidade nenhuma no mundo paralelo que você vive. Por que o sofrimento? Porque o sofrimento muitas vezes é a única maneira de tirar-nos do mundo paralelo e nos trazer para a realidade. Então você percebe que quando Deus tira pelo sofrimento um crente do mundo paralelo que ele vive, ele começa a se tornar mais humilde. Qual é a grande marca de um crente onde o sofrimento tem trabalhado no coração dele? Ele está se tornando humilde, ele começa a derramar a sua vida diante de Deus. Ele vem para a igreja, ele tem pedidos pessoais para fazer, ele não quer esconder aquilo que tem no coração dele. Então ele começa a pedir que os irmãos orem pela vida dele, que os fortaleça, que Deus o fortaleça, que Deus os ajude. Eu vou usar um exemplo com você. Está em Daniel capítulo 4, eu não vou lê-lo. Mas você lembra bem de Nabucodonosor, não lembra? O grande imperador dos caldeus. Ele diz assim em determinada parte do capítulo 4, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência. Olha o que esse homem diz. Olha a viagem da mente dele. Não é tudo isso aqui para a minha glória. O texto diz que ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu e disse, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, serás tirado dentre os homens e a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer erva como os bois, passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, foi tirado dentre os homens, comia erva com os bois, seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que cresceu pelo, como as penas da águia, suas unhas como as das aves. Olha onde Deus levou esse homem. Era preciso isso, porque ele era o homem mais poderoso do mundo. O orgulho tomou conta do coração dele. E Deus então o tirou de dentre os homens. Mas olha agora, quando tudo isso passa, Nabucodonosor vai dizer assim, agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdades e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. É assim. Deus permite que certas coisas aconteçam na nossa vida para nos derrubar do altar que nós criamos. O sofrimento cria a humildade no nosso coração, e é disto que precisamos. O que nós aprendemos em 1 Pedro 4:1? Aprendemos que o objetivo de Jesus em vir a este mundo era espiritual, mas aonde ele sofreu? Pedro diz que na carne. Sim, Deus queria chegar a objetivos espirituais, mas as dificuldades eram físicas, e nós aprendemos exatamente isso. Feridas na carne são usadas por Deus para o nosso bem espiritual, não para o mal, mas para o bem. Por quê? Porque muitas vezes é a única forma de nós ouvirmos a voz dele.
Muitas vezes nós nos fazemos surdos. E enquanto Deus quer falar conosco, nós fechamos os nossos ouvidos. E o sofrimento é uma das melhores armas para abrir o nosso coração. Olha a experiência de Jó no capítulo 2, ele diz assim: então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Sabe o que é pele por pele? Sabe o que Satanás está dizendo aqui? Cada pele de cada animal tem um preço. Pele por pele, cada pele tem um preço. Seja deste animal, daquele animal, cada pele tem o seu valor. E ele diz: quer saber quanto vale a pele do homem? Toca nele, e você vai ver o que ele vai dar pela vida dele. Você quer saber quanto que vale a pele do homem, o couro dele? Estende a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Jó é muito bonzinho porque o Senhor abençoa ele. Jó é muito bonzinho porque o Senhor cobre de bênçãos ele. Agora toca no corpo dele, o Senhor vai ver quanto custa aquele couro, quanto custa aquela pele. Satanás queria atingir Jó no coração, mas onde ele tocou? Na carne. É assim. Jamais ignore que as coisas que acontecem do nosso corpo, na nossa vida, são simplesmente para atingir o nosso corpo, não são. São para trocar no nosso coração. Eu ia continuar num texto de Apocalipse, mas por causa do tempo, eu vou pedir que você vá comigo para o Salmo 42. Meninos, eu vou dar a partir daqui no Salmo 42. E aqui no Salmo 42 eu quero demonstrar algo a você, para nós terminarmos então. Notem como começa o Salmo 42, verso 1. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Aqui o autor ele conhecia muito bem a região da Palestina, e ele sabia que as gazelas, os servos, elas andavam em lugares secos, em lugares difíceis. Então, enquanto elas estavam andando naqueles montes, naqueles lugares secos, isso era uma visão tão comum para eles, algo dentro delas as chamava as correntes das águas. Aqui quando ele fala as correntes das águas, literalmente os riachos aonde a água corre. Então o salmista está dizendo que, assim como as gazelas, os servos, dentro deles tem um chamado, a sede, para que eles corram as correntes das águas. Então tem algo dentro delas, no interior delas, que diz: olha, você precisa das correntes das águas, corra para lá. O salmista usa essa metáfora para dizer: assim a minha alma suspira por ti. Assim como a gazela, o servo, a sede a leva a buscar as correntes da água, Deus colocou algo dentro de nós que faz com que nós tenhamos o desejo por Ele. A minha alma suspira por ti, o meu ser interior anela pela tua presença. Sabe, dessa forma era comum encontrar os servos perto das correntes da água. Ele está dizendo isso, é comum encontrar os servos onde tem as correntes da água, porque ali eles saciam a sua sede. Então ele está dizendo que também é comum encontrar os filhos de Deus perto do seu Deus, porque ali eles saciam a sua sede. Aonde é o lugar onde encontramos os filhos de Deus? Perto do seu Deus, porque Deus colocou dentro deles a necessidade dessa comunhão. Então o verso 2 diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Notem que aqui ele está dizendo: a minha alma tem sede, e só tem uma coisa que pode saciar essa sede: Deus. Você pode ter muita coisa que você tenta ocupar o lugar de Deus na sua vida para saciar essa sede do seu coração, mas nenhuma delas, a não ser Deus, vai conseguir fazer isso. Nem religião, nem legalismo, nem nada disso pode saciar a sede que Deus colocou dentro de nós. Olha agora o que estava acontecendo com o salmista. As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite. Literalmente ele estava sofrendo dia e noite. O sofrimento dele, dentro do Salmo, aparentemente é porque ele não estava, por algum motivo, ele morava em Dan, uma região perto do mar, já, então o mar está aqui, Dan está aqui, Jerusalém está mais para baixo, e por algum motivo ele não estava conseguindo fazer a peregrinação para Jerusalém, para ir no templo. Isso estava lhe causando tristeza,
Então as pessoas estavam vendo o sofrimento dele, as pessoas incrédulas, elas viam aquilo e começaram a zombar dele, dizendo: onde é que está o teu Deus? Você está aí sofrendo, você não fala tanto sobre Deus, mas a gente só te vê sofrer. Aonde está o Deus? Quem é esse Deus, então, que você adora? Então ele diz no verso 4, quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma. Ela se derrete dentro de mim. Pois eu lembro que eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Nota, ele traz à lembrança aquilo que lhe alegra o coração. Quando eu vejo as pessoas rirem do meu sofrimento, eu lembro que há uma grande alegria no meu Deus. É isso que ele está dizendo. Então o verso 5, que se repete no verso 11, no Salmo 43, diz: por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas em mim? Literalmente, por que a minha alma, por que o meu ser interior está derretendo? E por que a minha alma está rosnando dentro de mim? Por que ela está reclamando? Então ele termina dizendo: espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. O que literalmente ele nos ensina é a mesma questão que eu lhes disse no início. Todo o nosso sofrimento tem começo e fim. E aguardar no nosso Deus, até que aprendamos as lições que Ele quer, é o caminho mais sábio. Espera no Senhor, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Se isso vai acontecer no céu, ou se isso vai acontecer na terra, nós não sabemos. Mas que vai acontecer, vai acontecer. Esse salmo é um chamado à comunhão com Deus. Esse salmo é um chamado a termos Deus perto de nós. Eu quero terminar essa série de 4 mensagens falando isso para você. Talvez muito do sofrimento da sua alma não significa que está faltando Deus nela. Talvez muito do sofrimento do seu coração não significa que você está mais longe de Deus do que deveria estar. Não significa que você está mais longe de Deus do que o bom senso te manda estar perto dEle. Sabe, alguns de nós têm necessidades médicas quanto ao sofrimento. Jamais ignore isso. Tanto físicas quanto mentais. Alguns de nós precisam de ajuda médica. Isso é verdade. Mas também é verdade que o sofrimento, na maior parte, no maior número de nós, é causado pela negligência. É causado porque andamos mais longe de Deus do que deveríamos. É causado porque somos negligentes com as coisas de Deus de uma forma que não devíamos ser. Espere em Deus. Anda próximo dEle. É isso que a palavra de Deus nos manda. Você está sofrendo? Confie que o sofrimento tem início e fim. E que no começo, no meio e no fim, Deus está lá. Ele sempre esteve. Ele jamais lhe abandonou. E o seu lugar é próximo dele. Vamos fechar os nossos olhos. Os irmãos que vão ser batizados